Estamos aqui já para fazer a live. Primeiramente, eu queria agradecer a presença da senhora aqui na nossa live do Pet com a Ideia. Falar que estamos muito felizes com a parceria que a senhora está fazendo conosco, tá? E antes de Ah, eu passar que a agradeço. palavra para você, professora, a gente vai falar um pouquinho do seu currículo. A professora, ela tem especialização em ciência da religião pela Faculdade Católica de Uberlândia, 2013, e especialização em filosofia clínica pelo Instituto Pasteur em 2012, além de ser graduada e mestre em filosofia pelo Instituto de Filosofia de Uberlândia, na UF. Professora, novamente queria agradecer por estar aqui conosco. Passo a palavra para a senhora. Hoje o tema vai ser a relação de Deus com as verdades eternas em René Descartes. Geralmente, professora, a live no Instagram tem o tempo de 1 hora. Então, às vezes, eu vou falar assim, falta 10 minutos, 5 minutos para a live acabar, mas a gente pode abrir outra para continuar essa. Ah, então tá cortando o seu, não sei se é a minha internet ou se é a sua. É normal isso? A senhora consegue me escutar? Tô te escutando agora. Tava cortando, mas Ah, olha, tá tá. bugado, alguém falou. Acho que tá bugado, mas eu acho que desbugou agora. Não, parece que deu certo agora. Deu certo? Então tá. Então eu passo a palavra para você, Suelen, e boa palestra. Tá bom, obrigada. Eu é que tenho que agradecer, assim, fiquei muito honrada com o convite de vocês. Eu acho que é uma oportunidade incrível, esse veículo, né? Apesar de eu não ser muito íntima do Instagram e do Facebook e de tudo isso, eu acho que está sendo muito interessante, assim, essa possibilidade que a gente tem de conversar com o público em geral, né? Porque uma live dessa, ela não é só para os alunos da filosofia, né? Claro que o interesse principal é desse público, né? Dos alunos e dos colegas e dos pesquisadores, mas também o interesse também pode ser de alguém de fora, né? Então a gente tem essa possibilidade de extensão que eu estou achando muito legal, assim, acho incrível quando a filosofia pode é, entrar em lugares nunca antes pensados, né? Em pessoas assim que nunca puderam conhecer a filosofia e às vezes assim alguém que vai lá ver, é a Suelen, deixa eu ir lá ver o que ela faz, o que esse pessoal anda fazendo, o que eles estão falando. Então eu tô achando super divertido. Acho que estou aqui principalmente pela diversão e no segundo momento para falar de filosofia, né? Um segundo motivo. Oi, Benê. Ele tá aí na Eu live. nem sabia que tem como ver o comentário das pessoas, já tô achando legal. Tem como Bom, interagir. muito legal. É, então eu vou falar um pouquinho, né, sobre as verdades eternas e como a proposta aqui era fazer uma apresentação, uma palestra mais introdutória, eu pensei assim em falar desde o começo. Acho que vai ficar mais interessante se eu contextualizar, explicar esse tema de uma forma mais detalhada do que chegar aqui e já entrar numa pesquisa aprofundada, porque eu acho que não é a proposta, né? Eu estou tentando ainda me encaixar nisso. Mas qualquer coisa, se tiver saindo muito, uso, se tiver alguma pergunta e aí se quiser já fazer na hora também, aí você fica à vontade, que eu não vou Então tá conseguir bom. ler aqui e acompanhar. Tá Tá bom? ok, professora. Obrigada, estou feliz de estar aqui. E se eu estiver Obrigada. desviando o A olhar é gente porque agradece. eu tenho um roteiro aqui do lado, então se eu estiver Ah, desviando o sim. olhar, se ficar estranho, é só porque eu queria seguir aqui para não perder o raciocínio. Pode ficar à vontade. É, bom, vou começar a falar um pouquinho, e também o horário. Como que eu vou saber o horário? Ah, sim. Eu vou controlar. E aí eu vou falando quanto tempo falta para terminar a live. Lá para os 15 minutos, 5 minutos. Ah, então tá. Tá bom, obrigada.
Bom, Imagina. acho que, antes de mais nada, eu acho que é importante falar o que que é a filosofia e qual que é a finalidade da filosofia, e eu vou fazer isso também numa perspectiva mais cartesiana. Eu sou cartesiana há muito tempo, eu estudo Descartes há muito tempo, né? Eu entrei na filosofia em 2007, né? Então em 2010 para 2011 eu já estava fazendo meu TCC, e meu TCC foi Descartes, foi esse mesmo tema, assim, claro que de maneira diferente, também foi abordado na minha dissertação, é um dos temas principais da minha dissertação, e agora também do doutorado. Então, acho que para a gente conseguir entender tudo isso, como que se formula essa questão das verdades eternas e o que são essas verdades eternas, eu acho que vai ser legal se a gente falar um pouquinho da finalidade da filosofia, com base na filosofia cartesiana, em Descartes. Se estiver falhando, vocês me falem, viu? Que eu estou vendo, às vezes, meio travado. Bom, para que serve a filosofia? Qual que é a utilidade da filosofia, né? Qual que é a preocupação do Descartes ao fazer filosofia? Bom, ele está preocupado única e exclusivamente com conhecimento. Acho que o conhecimento para a filosofia, de maneira geral, assim, desde Aristóteles, a gente vê muito isso na Ética, Nicômaco, né? A importância do conhecimento como um fim em si mesmo. Então, a gente faz filosofia porque a gente deseja o conhecimento e isso não nos leva a nada mesmo. Assim, não é para buscar mais nada, é um fim em si. É suficiente para a gente alcançar a sabedoria, o conhecimento. E, na verdade, assim, o nosso objetivo é alcançar, né? Mas a gente está no processo. A filosofia, ela não é propriamente o alcance da sabedoria, mas é a busca. A busca da sabedoria é o processo, enquanto estamos buscando, enquanto estamos pensando, é que a gente está fazendo filosofia. Então, a proposta da filosofia, e Descartes ele mostra isso muito no discurso do método, nessas obras, as regras para a direção do espírito, é tudo também com a intenção de nos tornar mais emancipados, mais proprietários da nossa razão, do nosso intelecto, para a gente conseguir tomar as decisões por nós mesmos. Então é para isso que serve a filosofia, para a gente ser capaz, diante do mundo, de todas as questões, a filosofia ela nos torna capaz de viver, de estar no mundo e de questionar esse mundo que está posto, né? Então, essa habilidade, né, que a gente vai desenvolvendo com a filosofia, a habilidade de, a partir das nossas próprias faculdades, as nossas potências, a gente conhecer a nós mesmos e conhecer o mundo, verdade. E o Descartes, no discurso, eu tenho aqui a citação, né, no livro de 1630, ele vai dizer que não é suficiente ter um espírito bom. O principal é a gente saber aplicar esse espírito, é a gente agir de uma forma, de buscar o conhecimento. Então, não adianta você ser bom, você precisa buscar algo além disso. E aí ele vai dizer que não há, por menor nobre que seja uma alma, menos nobre, né, que ela permaneça tão atada aos sentidos a ponto de ser capaz, de não ser capaz de se desviar dos sentidos para almejar um bem maior. E esse bem supremo que a alma está buscando, que qualquer alma busca, é a razão natural, que por mais que ela não saiba o que é o conhecimento e a verdade por suas primeiras causas. Então, a busca da filosofia é a busca pelas primeiras causas. Aí a gente vai delineando esse caminho, né? A filosofia, acho que isso aqui vai permear todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa, que é a filosofia como fundamento de todos os conhecimentos. O Descartes, mesmo quando ele vai pensar aquela árvore do conhecimento, eu acho que é uma imagem que todo mundo deve se lembrar aí do ensino médio, quando a gente vai tentar entender a filosofia. Aí alguém deve se lembrar que o professor desenha uma árvore no quadro e aí vai tentar explicar para que serve a filosofia. E aí nessa árvore, que é uma figura do Descartes, né,
ele vai dizer que a filosofia, ela é a raiz da árvore. E aí, como filosofia, ele vai na metafísica, que é a filosofia primeira. Tá? A filosofia, antes de todas as outras, é a metafísica. Então, quando a gente trabalha com metafísica, a gente está estudando o fundamento de todos os conhecimentos. Quando eu digo todos os conhecimentos, são todos mesmo. Então, Descartes, ele desenha a árvore, as raízes lá como a metafísica, o tronco como a física, e os galhos das árvores são as outras ciências. Então, a medicina, a mecânica, a psicologia, todas essas ciências, elas dependem da filosofia. A filosofia é o fundamento de... Por isso que tem filosofia nos outros cursos. Então, eu já dei aula para diversos cursos. Eu dou aula para bioterapia, biomedicina. O que esse povo está estudando filosofia? É por isso, porque a filosofia é a base, é o fundamento para qualquer conhecimento. Tanto que quando Descartes ele vai escrever o discurso do método, ele escreve antes, o primeiro ensaio é o discurso sobre o método para bem conduzir a própria razão e buscar a verdade nas ciências, e depois é seguido de 3 tratados, que é a dióptrica, os meteoros e a geometria. E é também bom a gente lembrar que a filosofia, ela não... o filósofo, principalmente os filósofos antigos, os modernos, todos os filósofos, assim, acho que depois do século XVII, XVIII, que começa a separar muito a filosofia da ciência. Mas até então a gente tem a filosofia muito atrelada, os filósofos, eles são sábios, eles são cientistas. Então, Descartes, por exemplo, ele escreveu tratado de medicina, ele estudou, ele tem vários estudos muito, muito interessantes sobre os espíritos animais, né? Espíritos animais ou animados, que aí ele está pensando um pouco das sinapses, uma coisa, esses estudos na filosofia, assim como também na matemática, né? Todo mundo conhece Descartes, aquele plano cartesiano. Então, a filosofia, ela não é só, principalmente nessa época, ela não é só essa busca pela sabedoria, pelo conhecimento, pela uma razão crítica, um senso crítico. Ela também é tudo isso. Ela também é ciência. E a ciência precisa da filosofia para você constituir essa ciência, né? Ela é o fundamento. Então, né, eles trocavam muitas correspondências, né? Então, muito acesso a essa. E nas cartas que Descartes escrevia para vários pensadores, acho também legal lembrar que ele trocava cartas, assim, era com Newton, ele conhece vários estudiosos da época, vários máticos. Então, a gente tem... o Mikael tá lembrando, né? Os estudos de óptica, né? Eu lembrei, quando eu fui falar do discurso, eu falei, né? Da dióptrica. Então, eles trocavam correspondências entre vários sábios, assim, vários intelectuais da época. Então, eles tinham contato. Então, por mais que não fosse direto, assim, eles tinham uma pessoa que fazia a ponte entre os intelectuais. E essa pessoa é Mersenne. Mersenne é um personagem muito importante na filosofia cartesiana, também como adversário intelectual de Descartes, mas também muito importante, uma figura importante no século XVII, ali naquele meio dos grandes intelectuais, porque ele que fazia a ponte dos debates ali. Então, entre essas cartas, né, as cartas que me interessam são as cartas de 1630, que Descartes troca com Mersenne, que é sobre esse tema das verdades eternas. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que é a filosofia como fundamento das ciências. Então, em uma dessas cartas, que é a de 15 de abril de 1630, o Descartes ele vai falar assim: olha, eu penso ter descoberto como se pode demonstrar as verdades metafísicas de uma maneira mais evidente que as demonstrações da geometria. A gente sabe a importância que tem a geometria
a matemática para a gente e também para Descartes, assim, eu acho que todo mundo reconhece a contribuição dele na matemática, e aí é muito difícil a gente falar que existe algo mais evidente do que a geometria, né? Porque é inegável que, até mesmo sonhando, vocês vão se lembrar aí das aulas das meditações, né? Até mesmo sonhando, 2 mais 2 vai ser 4. Então, a gente consegue contar os carneirinhos até mesmo no sonho, que a matemática, ela é muito resistente por causa dessa sua característica de exatidão. E aí ele pensa que na sua metafísica, no seu desenvolvimento de metafísica, ele consegue chegar a alcançar uma evidência, uma clareza maior do que a geometria. Então ele está muito seguro nisso. E para alcançar isso, para chegar nessa metafísica, é importante lembrar também que todo o estudo que ele faz, toda a proposta metodológica que ele faz no método, no discurso do método, é o que vai levar ele a essa construção. Então, a gente tem um método para conhecer as coisas. E esse método, ele desenvolvendo esse método, ele coloca em prática nas meditações e isso vai se tornando mais claro até mesmo para o pessoal da época. A gente sabe que essa forma de trabalhar que a gente herdou, e a gente herdou de Descartes, que é essa metodologia do trabalho científico, a gente apresentar nossos objetivos, justificativa, qual que é a minha metodologia, como que eu vou desenvolver esse trabalho, essa pesquisa, isso é uma herança do século XVII, né? Tem alguns autores que praticam e já começam a descrever as suas pesquisas para mostrar para as pessoas como que se chegou a isso. E Descartes, ele é um grande intelectual dessa época que escreve esse livro, que fez muito sucesso na época também. Ele também fica conhecido pelo discurso do método. Bom, e em uma dessas cartas que eu havia comentado, que são as cartas de 1630, ele vai dizer: mas não deixarei de me referir em minha física a várias questões metafísicas, e particularmente essa, que as verdades matemáticas, as quais nomeais eternas, foram estabelecidas por Deus e dele dependem inteiramente, assim como todo o resto das criaturas. Bom, essa frase, ela vai ligar aquilo que a gente estava falando. Então, nós falamos que é importante para a filosofia servir de fundamento para as outras ciências. Bom, e ele, quando vai escrever a sua física, que ele faz isso também, ele escreve um texto de física que depois ele desiste de publicar por medo da reprimenda da igreja, porque na verdade ele tinha outros interesses, ele tinha interesse de participar da escola da época. E quando ele desiste de publicar o seu tratado de física, era bem nesse momento, ele ainda estava construindo. Então, ele acredita que para se fazer física, para você construir um prédio, para você ser um médico, para você ser qualquer conhecimento que você precise ter, você vai precisar de saber os fundamentos. Você precisa fundamentar aquele saber. Então, para ele construir esse tratado de física, ele precisava primeiro desenvolver a sua metafísica. Onde que vem? Como que eu vou pensar alguma coisa se eu não souber o autor de tudo aquilo? Se eu não souber quem que construiu tudo isso, qual que é a origem de todas as coisas? E nos princípios, os princípios da filosofia, ele vai dizer: não pode ter qualquer ciência certa antes de vir a conhecer o autor da sua origem. Qual que é o autor de tudo? Quem é o autor de tudo?
Acho que fica muito também, muito estranho para a gente ouvir isso, porque hoje a gente já conhece tanta coisa, né, da religião, da teologia, esses embates religiosos, mas para Descartes isso era muito natural. Então, como eu disse a vocês, ele estava num meio em que era um meio muito religioso. Ele foi, todas as pessoas que passavam pela escola, elas passavam por uma escola que era ligada à religião. As escolas, as instituições, elas tinham como diretores, administradores, todo mundo que controlava a escola era a igreja, então eram os padres jesuítas, então a gente tinha as ordens dos padres, então isso é século XVII. A religião, ela ainda está muito imbrincada, ela está muito unida ao Estado, então ainda tem um certo poder religioso, principalmente assim, em alguns lugares, principalmente na Itália, na França já, que é o país de Descartes, né? Na França você já não tem tanto poder religioso no Estado, mas ainda assim a gente tem um poder que é das instituições de ensino. Então as religiões ainda estão dominando as instituições de ensino. E Descartes, como tinha um interesse de publicar e de participar ativamente da educação dos jovens, assim, ele queria que seus livros fossem referência de estudos, então ele tomava muito cuidado com as palavras que ele ia usar, tanto que nas meditações a gente tem uma carta antes dele publicar as meditações, ele escreve uma carta aos doutores da Sorbonne, os teólogos, para que eles fizessem objeções e criticassem a sua obra. Então ele tem essa preocupação. Esse contexto eu acho importante a gente entender, para a gente entender de onde que Descartes está falando, né? Qual que é o seu lugar de fala? Tá tão atual essa frase, né? Qual que é seu lugar de fala? Mas é isso, seu lugar de fala é esse que tá. Ele é muito religioso também, eu acho que muitas pessoas gostam de colocar isso em dúvida, mas há anos estudando Descartes, eu acho que é muito claro para mim que ele é muito religioso. Então faz parte da filosofia dele. E para ele também não há problema. E tanto para ele quanto para os filósofos medievais, a fé e a razão elas podem andar conjuntamente, Descartes também. Mas ele acredita que há um campo que é propriamente da teologia e um campo que é próprio da filosofia. Essa questão que a gente está tratando, que é a criação das verdades eternas em Descartes, ela é uma questão filosófica, não é uma questão teológica, porque ela não depende da fé, ela depende da razão, que consegue provar e pensar sobre isso. E existem coisas que a gente não consegue, né? Por exemplo, compreender Deus. A gente não consegue compreender Deus. Então, assim como para Kant e para Descartes também, não é um assunto que ele vai tentar elaborar. Ele não tenta elaborar. Mas até o ponto, né? O limite que ele chega é muito maior do que o do Kant. Kant já restringe mais esse campo de pesquisa. Bom, então, eu falei para vocês que ele disse que na física, né, ele teria que se referir a várias questões metafísicas, e propriamente esta, que é sobre as verdades eternas, que essas verdades, elas foram estabelecidas por Deus, então foram criadas por Deus e dependem de Deus, inteiramente, assim como qualquer outra criatura. Então, a partir dessa apresentação, nós vamos falar um pouco do que são essas verdades eternas. Bom, Descartes, esse tema ele aparece em vários filósofos, filosofia. E em Descartes, ele vai definir que essas verdades eternas são as verdades lógicas, as verdades matemáticas, as essências das coisas e os valores morais.
Então, as verdades eternas são essas verdades. Então, vou explicar uma a uma para a gente entender com bastante tranquilidade, porque é um tema muito que ele se complica muito. Mas isso muito lá na frente. Aqui não, aqui a gente vai tentando entender o que é cada coisa. Então, o que são verdades lógicas? Bom, existem os axiomas lógicos, né, que são indemonstráveis, indubitáveis, os princípios da lógica, por exemplo, o princípio de identidade, o princípio de não contradição. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Um princípio de não contradição. Se eu digo que todo homem é mortal, eu tenho uma sentença que contradiz essa sentença, que é: algum homem não é mortal. Porque se algum homem não for mortal, então ela contradiz a primeira sentença, que era todo homem é mortal. Então é impossível eu dizer as duas sentenças no mesmo momento. Nesse sentido, assim, o princípio de não contradição rege isso. Eu não posso dizer, por exemplo, que esse copo existe e esse copo não existe ao mesmo tempo. Então, simultaneamente, isso não pode acontecer. Ele pode acontecer em momentos diferentes. Ele pode deixar de existir daqui a pouco, a hora que eu quebrar ele, mas ele nem vai deixar de existir, né? E aí a gente tem Lavoisier. Então, mas mesmo se ele pudesse, né? Esse copo ele não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Então, pelo princípio da não contradição, isso não pode ocorrer. Esse é um princípio, esse princípio da não contradição das verdades lógicas, né? Esse é um princípio que rege toda a nossa confiança. Se você é entidade, né? Que uma é igual a ela mesma, a coisa é ela mesma. Então, todos esses princípios, eles são importantes para a gente pensar a configuração do mundo. Isso é bem abstrato, assim. Mas essas verdades, vocês vão entendendo que elas perpassam pela abstração e também pela uma objetividade maior, assim. E falei também que essas verdades, então, são as verdades lógicas, né? Esses princípios lógicos que controlam e regulam o mundo como ele é. E são também verdades matemáticas. Bom, verdades matemáticas são os axiomas matemáticos, que a gente tem muitas definições em Euclides, né? Euclides vai definir o que é um ponto, o que é uma reta, ou então sentenças, né? Assim, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Ou o exemplo que eu tinha dado, né? 2 mais 2 é igual a 4. Ou então o teorema de Pitágoras, né? Quem aí cantou muito Mamonas Assassinas vai lembrar o teorema de Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, todas essas verdades matemáticas, elas são inegáveis. Então, é tão bom trabalhar com a matemática, né? Porque na filosofia a gente fala assim, e o que é liberdade? Aí um fala uma coisa e o outro acha que tem direito de falar outra coisa e aí vira uma bagunça. Mas na matemática, gente, é muito menos discussão. Se eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, vai ser 4 para você, vai ser 4 para mim, vai ser 4 para o Einstein, vai ser 4 para o Pitágoras e vai ser 4 para qualquer um que for contar. Então é impossível, mesmo que eu quiser, eu não posso negar a matemática. A matemática, ela tem uma exatidão própria dela que é muito forte para qualquer um. Então isso olha aí, isso dá pra gente, eu acho que dá até uma ideia melhor do que são essas verdades eternas. Não é algo que a gente vai discutir, isso já existe, já está posto no mundo e é a base que configura o nosso mundo como ele se mostra, como ele é. Por exemplo, também a física que deriva da matemática, né? Nós temos aí as leis da natureza, como a lei da gravitação universal. Não pode negar a gravitação universal. Não pode negar que existe gravidade. Eu não acredito. Não concordo que existe essa lei da gravidade. Eu vou pular aqui do prédio, vou discutir. Não tem como você debater com a lei da gravidade. Isso
Então, acho que isso vai dando para a gente a noção do que são essas verdades eternas. É isso que regula o nosso mundo, como ele está posto. Então, são leis naturais. Bom, falei que as verdades eternas são verdades lógicas, verdades matemáticas, essências. O que são as essências? A essência, eu acho que aí é um conceito mais filosófico, né? A essência ela é o ser da coisa. Então, podemos também pensar um pouco a partir dos exemplares, né? Lá em Platão, vocês vão lembrar daquele mundo das ideias, o mundo das sombras. E lá no mundo das ideias, a gente tem a ideia de cada coisa, a essência de cada coisa, né? O que é o homem, o que é a cadeira, a gente tem a essência da cadeira. Então, essas essências, para os escolásticos, por exemplo, vai ser a natureza de uma coisa, a natureza do homem, a natureza da cadeira, a natureza do copo, a natureza de tudo que existe. É bom, né? Minhas referências são sempre o que está perto das vistas, assim, eu olho e tem um copo. Ai, eu sou muito, muito difícil com exemplo, mas aí vai chegando. Bom, então as essências são essas coisas, então, é o ser de cada coisa, o ser de tudo que existe. Vai ficar mais claro com Tomás de Aquino. Bom, e também falei que as verdades eternas são os valores morais. Então, a bondade, a justiça, o correto, tudo isso são valores morais que fazem parte dessas verdades que são eternas. Nesse sentido, assim, o bom, o justo, ele vai ser bom e justo aqui, ele vai ser bom e justo em qualquer época, tempo histórico, em qualquer lugar do planeta. O bom vai ser eterno. Bom, então entendemos o que são essas verdades, né? Essas verdades eternas. Todas essas coisas que fazem parte. O que é, então, essa teoria da criação das verdades eternas? Que é o tema dessa live, né? A criação das verdades eternas em Descartes. Essas verdades, Descartes vai dizer que elas são criadas por Deus. Então, por isso que é o tema da criação das verdades eternas. Então, que essas verdades, elas são criadas por Deus e dependem de Deus inteiramente, tanto quanto todas as criaturas. Então, é pela mesma causalidade que essas verdades, elas são criadas. E o que significa dizer que elas são criadas? Como que essa tese do Descartes, ela está abalando alguma coisa? Porque parece que para a gente, essas verdades, elas, para a gente assim, ou para os cristãos aí, ou a gente que acredita num ser que cria todas as coisas, parece muito natural a gente pensar que Deus tenha criado tudo que existe, inclusive essas verdades. Mas essa tese do Descartes é uma tese muito nova. E ela é tão nova e tão diferente para a época e até para os cartesianos depois. O próprio Leibniz, que é um cartesiano aí, famoso, ele recusa essa tese. É muito difícil de aceitar a tese da criação das verdades eternas. Parece ser fácil, mas quando você diz que Deus cria esses princípios de identidade, o princípio da não contradição, as verdades matemáticas, isso é uma coisa muito estranha. E aí vou explicar para você que isso é estranho. Então, quais são as correntes teológicas que Descartes está rompendo, que ele está questionando? Eu tenho muito tempo? Eu tô olhando aqui, professora, você tem 20 minutos. Ai, obrigada. Quando tiver faltando 5, eu falo. Ah, então tá. Bom,
Então, quais são esses adversários do Descartes, né? Com quem que ele está conversando? Com quem que ele está debatendo? Por que essa tese é tão estranha? Vou fazer só um acréscimo aqui, só uma divagação aqui. Nem é divagação, porque está dentro do texto. Mas é que essa tese, essa teoria, ela não foi publicada. Então, ela só aparece em cartas. Então, Descartes ele não escreveu um texto sobre a tese da criação das verdades eternas. E aí há muita especulação sobre isso, por que ele não escreve, por que ele não publica, e aí muitas críticas, muitos autores que acreditam que isso não deve nem ser estudado, porque Descartes não publicou, mas, como vocês perceberam, olha lá, gente, o Micael... Um pouco mais a tempo que eu, falou que faltam 10 minutos. Então não me desespera, Micael. Eu entrei depois, eu tenho direito. Tô brincando. Fala pro Instagram, né? Então, essa tese não foi nem publicada. Então, há todo um questionamento sobre isso. Eu vou tentar adiantar. Não me desespera, gente. Bom, então, quais são os adversários do Descartes, né? Com quem que ele está debatendo? Falei para vocês que é muito novo, então, obviamente, ele está debatendo com todo mundo, ele está trazendo uma coisa nova que é muito difícil de ser aceita na época. Então, a gente tem alguns filósofos que são citados diretamente, um deles é o Soares. Soares, ele vem de tradição tomista e também escotista, né, de uma forma meio escondida, assim, mas tem um autor chamado Jean-Luc Marion, que é um francês que veio ao UFO várias vezes já, que escreveu um livro que eu estava sofrendo com ele no doutorado. Ainda tô lendo ele, mas eu já não estou sofrendo tanto. Que é A Teologia Branca, de Descartes, né? Um texto sobre Descartes. E aí ele defende que o Soares é muito mais escotista do que tomista. Isso significa muita coisa, assim, porque Duns Scoto e Tomás de Aquino, eles têm uma rixa, assim, então. E Soares se dizia tomista. Bom, então, com quem que Descartes está debatendo, né? Um dos adversários dele é Soares. Outro adversário é toda uma tradição neoplatônica de Agostinho, representada por um amigo dele chamado Berulha. E também adversários que são da ciência, que é o Mersenne, o Galileu, o Kepler, todos esses também são adversários de Descartes, também têm uma opinião diferente da dele sobre isso. Bom, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles consideram que essas verdades eternas, que eu expliquei o que são, todas elas não são criadas por Deus. Então, alguns vão dizer que essas verdades eternas, elas estão na mente de Deus, elas são parte do intelecto divino. Outros vão dizer que elas estão fora do intelecto de Deus e regulam a atividade de Deus. E quem diz isso é o Soares, que é um autor importantíssimo para os estudos cartesianos, quem aí está estudando Descartes. Então, vou só falar assim brevemente sobre o Soares, né? E também um pouquinho de Tomás de Aquino, que aí vai dizer que essas verdades, elas são eternas, e essa eternidade das verdades, ela é uma eternidade tal qual a eternidade de Deus. Então, vamos pensar aí que ele tenha colocado Deus e as verdades eternas no mesmo nível de eternidade. Essas verdades, elas são eternas também para Deus, né? Se elas estão fora elas são verdades eternas para nós e para Deus. E aí, essas verdades, elas regulam a atividade de Deus. Então, numa referência aí que Soares tem tomista, ele vai dizer que essas verdades, elas, ao regularem a atividade divina, elas apresentam os possíveis, tudo aquilo que é possível de existir. Então, dentro desses possíveis, tem os coexistentes, né, aqueles que podem existir conjuntamente,
Dentro desses possíveis também tem aqueles que não podem existir conjuntamente, que são o que se contradiz, né? Deus não pode resolver criar uma coisa totalmente absurda. Então, Tomás de Aquino vai dizer assim: se Deus resolve criar o homem, qual que é a liberdade que Deus tem? Bom, ele pode decidir criar ou não criar o homem, mas se ele criar o homem, existe algo que impede ele de fazer o homem diferente do que ele é. Então, assim, se Deus for criar o homem, ele precisa criar o homem animal racional. Ele não pode escolher criar um homem absolutamente diferente, porque eu disse para vocês que dentre as verdades eternas estão as essências. Então, as essências, elas também fazem parte dessas verdades, e aí elas também estão impostas à decisão divina. Então, se Deus for criar o homem, necessariamente ele tem que ser um animal racional. Então, isso é importantíssimo, porque além dessas verdades elas serem eternas para nós, elas também são para Deus, e elas limitam a atividade de Deus, tá vendo? Não é um Deus tão onipotente assim. É um Deus que pode criar, mas aí vamos ver depois, né? O que é possível de ser criado. Deus não pode criar o impossível. Deus não pode fazer o contraditório. Então, essa era a tese muito natural nessa época. Isso era muito, muito comum defender. E aí falei para vocês um pouco de um representante de Agostinho, dessa tradição neoplatônica de Agostinho, e também de Dionísio. E aí, essas verdades eternas para essa tradição, elas são incriadas também, como eu disse, para todos eles. Descartes é o primeiro a falar uma coisa dessa. E elas dependem de Deus. Mas, ao mesmo tempo, elas são independentes. Vou explicar melhor. Essas verdades, elas fazem parte da essência de Deus. Então, lá em São João, quem leu a Bíblia, lá no capítulo 1, versículo 1 de São João, que vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo, toda essa citação, né, que a gente está fazendo aqui de São João, ela revela um pouquinho do que é a Santíssima Trindade. Eu tô com medo de estar ficando confuso. Se tiver, você me fala. Não Mas tá, professora. Essa é uma das teorias que Descartes se opõe, né? Então, nessa teoria da Trindade, quando a gente diz que Deus era o Verbo, né? E o Verbo se fez carne, e o Verbo era Jesus, na verdade, o texto original da Bíblia não é escrito em latim. Então, não é in principio erat verbo. Isso é uma tradução de São Jerônimo. Então, a gente tem o original, que é em grego, que no princípio, na arqué, era o logos. Olha, isso faz até a gente lembrar um pouco os pré-socráticos, né? Que estavam buscando a arqué, o princípio do mundo, o princípio da physis. E aí São João aparece com essa referência, né? Que pode ser um diálogo aí com os pré-socráticos. E no princípio, então na arqué era o logos. E o logos era o próprio Deus, né? Que a gente está substituindo o verbo por logos, né? E o logos é a razão. Ao mesmo tempo, é também o verbo, é o discurso, é a palavra. Também tem esse sentido que a tradução traz. Mas pode ser também que tenha o sentido de razão. A gente, quando vai fazer na filosofia, pensar as traduções, a gente costuma escolher até razão, né? Para traduzir logos. Então, no princípio, Deus era a própria razão. E a razão se fez carne. Então, Jesus veio ao mundo e ele é a própria razão. Essa razão divina que a gente está falando, isso são as verdades eternas. Essa razão são as verdades eternas. Então, essa tradição neoplatônica, que é Agostinho, principalmente aqui, vai dizer que essas verdades, elas emanam de Deus. Assim como os raios do sol emanam do sol. Tem até um quadro, eu até andei procurando assim
há pouco tempo eu não encontrei, mas é um quadro que é o Santo Agostinho sentado escrevendo, e aí entra uma luz na cabeça dele, e aí é a luz de Deus, né? Porque é a luz que ilumina a minha razão. E a luz é a própria razão, porque essas verdades, essa razão emana de Deus. Nesse sentido, olha aí, essas verdades, elas são do intelecto divino, elas são parte de Deus. Olha, por que eu falei para vocês? Nossa, parece muito estranho, né? Porque a gente cristão, a gente tende a acreditar que Deus criou tudo. Mas esses filósofos, eles pensaram, nossa, será que ele criou tudo? Ele criou a sua própria razão? Isso é meio estranho, né? E aí o Descartes, ele vem com essa tese que parece absurda. Olha, se a gente for pensar, parece absurda. E os outros adversários do Descartes, que são adversários que são matemáticos, cientistas, eles acreditam que Deus, ele é um arquiteto. Deus, ele é um matemático, porque até vou indicar para vocês um vídeo, um desenho animado, eu até indiquei para a Enya deve estar aí, que é do Pato Donald, que é o Pato Donald no mundo da matemática. E aí ele vai contar um pouquinho da história do Pitágoras e toda essa leitura, essa visão de mundo que é matemática, e aí tudo no mundo é matemática. E isso é fortíssimo também. Então, cada tese que a gente vê, cada filósofo, cada pensador, a gente fica assim, não é possível, realmente, eu não tinha pensado nisso. Então, como a matemática está em tudo, e a matemática é a base de toda da música, tudo que a gente for pensar tem matemática está em tudo. Então, essa referência de Pitágoras é muito boa por isso. Então, para esses filósofos que estão no século XVII, estão repensando a ciência, repensando a matemática, evoluindo a matemática. Acho que repensando a matemática é ruim, né? Porque a matemática, ela é a mesma, a gente só vai conseguindo entender melhor e fazendo novos cálculos, né? E esses filósofos e esses cientistas, eles vão dizer que Deus é matemático. Então, Deus faz matemática e a gente também faz matemática. E isso é uma coisa que nos liga a Deus. Então, é uma coisa assim que a gente pode, a partir daí, compreender Deus. Se Deus faz matemática, lembra que eu falei que a matemática é exata? Para esses filósofos, a matemática 2 mais 2 é igual a 4 para a gente, é igual a 4 para Deus. Então, se a gente faz matemática, a gente está fazendo a mesma matemática de Deus. Então, seria uma forma da gente conversar, a gente está no mesmo nível de Deus, a gente está muito próximo de Deus, a gente pode acessar a essência de Deus se a gente fizer matemática. Olha como eles enxergam, né? E aí... Suelen, faltam 4 minutos. Faltam Perfeito. 4 minutos. Tá bom. Depois pra gente abrir a próxima. Pra gente abrir para as perguntas? Não, você pode continuar explanando, aí o pessoal vai mandando as perguntas ao longo da sua conversa, da sua palestra. Ah, já tá mandando? Não, ainda não tem pergunta, não. Eu não sei se é a pergunta do Besunkey. Eu não me entendi muito bem se é uma pergunta, mas eu vou pedir para ele copiar e colar na próxima live que a gente vai abrir. Tá vendo? Então tá. Tá? Eu tô vendo um pedacinho. Isso. Pode continuar. Bom, então, qual que é a importância dessa tese na obra de Descartes, né? Primeiro, essa univocidade, ou seja, essa ligação que a gente tem com Deus, por exemplo, pela matemática, ou em todos esses autores, a gente tem uma univocidade, que é no mesmo sentido de verdades eternas que é para nós, é também para Deus. Então, essa univocidade que é defendida pelos opositores de Descartes, ela leva a um ponto fundamental da crítica dele. Para Descartes, Deus é incompreensível. Então, não posso compreender Deus, ou seja, não posso
abarcar tudo o que é Deus, eu posso apenas entender, eu posso apenas conhecer Ele minimamente, né? Porque a gente não compreende todas as decisões de Deus, a gente não compreende tudo que Deus é, todos os seus atributos. Eu posso falar para você assim, Deus é infinito, mas você não vai compreender o infinito, porque a gente só faz isso por acréscimo, né? Acréscimo de finito, mas você vai juntando finito, finito, uma hora você chega num ponto assim que você não aguenta, mas o infinito ainda está lá e você não consegue compreender o que é o infinito. Então, parece que esses filósofos eles estão falando de Deus com muita honra, com muito respeito, mas para Descartes não, olha, vocês estão desrespeitando Deus, porque vocês estão achando que Deus é compreensível. Tá vendo? Eu disse ali que, se é matemática, se eu posso fazer matemática, eu posso compreender Deus. Aí o Descartes está falando, não é assim. Deus é incompreensível, você não pode compreender Deus. E os seus atributos, os atributos de Deus, não são acessíveis para mim. Que eu sou criatura, sou finita. Então, para Descartes, não há univocidade de conhecimento divino e humano. Não posso dizer que necessariamente a matemática de Deus é igual à nossa. Isso daqui é um ponto importantíssimo. Então, para Descartes, eu não tenho a capacidade de dizer que a matemática de Deus, a matemática que Deus usou para criar o mundo, ou a matemática que que faz parte do seu intelecto, ou que ele pensa, que essa matemática é igual à minha, porque eu não posso compreender Deus. E isso é diferente de todos esses filósofos que eu citei, de todos esses pensadores. Porque para todos eles, para toda a tradição filosófica, eu sou semelhante, eu como criatura, sou semelhante ao Criador por causa do meu intelecto. Então, por causa da minha razão, eu sou semelhante a Deus. E aí, em Descartes, ele vai dizer, não é a razão que me torna semelhante a Deus. Bom, então eu havia terminado aquele último momento falando sobre que a matemática de Deus, eu não posso dizer que a matemática de Deus ela é a mesma da matemática que eu tenho acesso. Então, falei também sobre o caso da similitude, né? Se sou imagem e semelhança de Deus, e todos os filósofos da tradição vão dizer que o que me torna imagem e semelhança de Deus é a minha razão, o meu intelecto. E aí o Descartes, ele vai repensar tudo isso. Porque aí a razão vai se tornar algo muito mais próprio da ciência humana do que da ciência divina, assim. A razão humana, ela é diferente da razão divina, porque essas verdades, elas podem ser diferentes para Deus, eu não posso afirmar que é a mesma. E também que o que me assemelha a Deus é muito mais a minha vontade do que a minha razão. Por quê? Porque a característica principal de Deus é a sua infinitude, né? Deus ser infinito. Então, se Deus é infinito, eu entendo que o meu entendimento, o meu intelecto, ele é finito. Por mais que eu queira aprender tudo o que é possível no mundo, uma vida vai ser muito pouco para isso. Eu não vou conseguir aprender tudo o que é possível para eu me tornar perfeita como Deus. Então, o que me faz imagem e semelhança de Deus? É a minha vontade. Porque a minha vontade, por mais que eu não possa dizer que ela é infinita, mas ela parece muito ser infinita, né? Ela tem um pezinho aí, porque eu posso querer, eu posso desejar o que você disser aí, eu posso desejar. O que você quiser desejar. Se eu quero um açaí, meus exemplos são sempre a minha cara, né? Eu quero um açaí agora, então eu posso desejar um açaí, eu posso desejar estar na praia agora, eu posso desejar infinitamente, né? Parece que é algo infinito, parece que a minha vontade, ela não tem limites. Então isso é uma marca do Criador em nós. Então é isso que me assemelha a Deus, muito mais do que o meu intelecto, que é finito.
Bom, então concluindo assim, essa tese da criação das verdades eternas, ela é importantíssima para constituir a base da física, de toda a física cartesiana. Então eu preciso entender quem que é o autor de tudo que existe, como que tudo foi criado, para depois fazer ciência. E é, E é por isso, acho que é só isso. Então é por isso que se justifica, né, essa pesquisa. Acho que essa aqui é a justificativa da minha pesquisa para por que ela existe, né? Por que falar de teoria da criação das verdades eternas. Eu espero que tenha ficado claro, assim, é uma coisa muito diferente, apesar de parecer à primeira vista, né? Parece muito óbvia, mas não, mas é totalmente questionável pela tradição filosófica. Então, talvez por isso também que ele não tenha publicado, né? Então, pode ser aí uma resposta. Bom, agradeço Então, muito, estou muito feliz. Achei super divertido. Ai, poderia falar horas, porque a hora que eu descambo a falar, eu vou falando aqui. Acho que a gente vai ficando, mas vamos ver as perguntas, né? Aí eu não vou falar muito mais, não, viu, gente? Não precisa preocupar. a gente que agradece, tá, Suelen, pela sua participação e pela sua explicação. Foi muito boa e muito esclarecedora. E antes de começar a fazer as perguntas, eu vou falar aqui as palavras do Benê. Ele pediu para agradecer a presença da senhora na live e falou que estava muito boa a sua explicação. Ah, obrigada, Benê. Ah, eu adoro o Benê. A gente sempre está se apoiando Ele é aí. Sempre que incrível. eu preciso dele, ele corre lá. Tem muito carinho pelo Benê. Obrigada, Benê. E agora, nós já temos duas perguntas aqui. Quem quiser ir mandando mais alguma já pode ir escrevendo. A primeira Peraí. pergunta que nós temos é do Vinícius Franco. Ela é assim: verdades eternas são as lógicas, matemáticas, essenciais e morais. Pensando estritamente nas morais, como essa ideia de Deus cartesiano lida com o dilema de Eutífron? Bom, acho que você pode elaborar melhor, né? Porque Eutífron sobre a religiosidade, né? Sobre a piedade, pensando nas leis morais. Como que a ideia Isso. do Deus cartesiano lida com Eutífron? Bom, Vinícius, você pode elaborar melhor a sua pergunta? Então faz assim, a gente pode ir já para a segunda pergunta. Tá, vamos para outra e depois a Qual gente entende, né? Em que ponto bom, tenta elaborar assim, em que ponto que você está falando, qual que é a como elaborar melhor a pergunta que vai ficar mais fácil de eu te entender. agora a pergunta é do B. Sunkei. Não sei se é assim que se pronuncia, me desculpe se estiver errado. A pergunta é: dado que as diversas ciências, mesmo se afastando da filosofia, ainda produzem explicações satisfatórias do mundo, será que a metafísica pode acabar se tornando desnecessária com o sucesso das ciências? Dado que as diversas ciências, mesmo se afastando ainda produzem. Ah, eu acho que essa pergunta é muito interessante. A gente entender qual que é a importância da filosofia hoje, né? Qual que é a Uhum. importância? Eu acho que tem um livro que é muito gostoso de ler, e eu indico a leitura para vocês, que é o livro do professor Alexandre, que é o filósofo e o autor. E é um livro muito esclarecedor, assim, é muito claro, muito bem escrito. E aí ele vai tratar sobre, dentre tantos temas, né, sobre a utilidade da filosofia, que aparece na carta prefácio aos princípios da filosofia. Então, sobre a utilidade da filosofia, a filosofia ela não tem nenhuma utilidade, nenhum fim
prático, principalmente estou falando filosofia, filosofia primeira, né? A metafísica, nenhum fim prático na vida hoje e também nunca teve. A filosofia ela é um fim em si mesmo, né? O fim da filosofia é buscar o conhecimento nesse processo. Então, a filosofia não é necessária. Agora, pensando na filosofia, a filosofia, que fique claro, né? Estou dizendo a filosofia primeira, a metafísica, e aí nós temos a filosofia como questionadora, né? Como a filosofia como admiração, aquela filosofia platônica, né? De questionar aquilo que é dado no mundo, né? Na realidade. Então, a filosofia, ela tem essa função, né, de questionar, e também nós temos a filosofia prática, né, a ética, inclusive, assim, achei até curioso, estava lendo um artigo que estava falando que a profissão do futuro é ser filósofo, porque nós temos vários problemas éticos aí para resolver, então eu acho que, principalmente na filosofia moral, né, na ética, a gente tem uma prática filosófica que nunca vai ser desnecessária. E aí, sobre isso, acho que a gente tem que questionar muito mesmo nesse mundo. Mas cada vez mais, assim, desde essa separação das ciências, esse rompimento que teve com as ciências, acho que a gente tem que se manter forte no estudo da metafísica, dos fundamentos do conhecimento, mesmo que não ser reconhecido pela sociedade, até porque acho que para o filósofo não tem tanta importância. Mas acho que a sua pergunta, ela vai muito além disso, acho que dá para a gente discutir até sobre a profissão, né, de professor de filosofia hoje, porque quanto menos sentido a gente consegue demonstrar para a sociedade que a gente tem, né, como profissional, acho que vai extinguindo a nossa profissão. Mas aí sobre isso acho que a gente se estenderia muito. Mas acho que é isso. Não sei quem é você. B, né? B, Sankei? Sankei? Eu acho que Sunkei. sim. Inclusive, ele deu uma resumida na pergunta do Vinícius Franco. Ah, Vou ler para a tá. senhora, para ver Ótimo. se agora está mais Fica claro. mais claro. Aí ele falou assim: dilema de Eutífro, dois pontos. Algo Ah. é bom porque Deus quer, ou Deus quer algo porque é bom? Lembrei. Nossa, perfeito. Lembrei, claro, né? Você me lembrou. Obrigada, viu? É, Nossa, essa é uma questão muito interessante que, inclusive, está nesse debate. Foi muito, muito bem feita a pergunta. Desculpa por não lembrar, viu, Vinícius, do dilema. Não me lembrei no momento, mas é até um dilema que eu trabalho na minha dissertação e provavelmente também vai aparecer na tese. Quando você admite que as verdades eternas são criadas por Deus, você, assim, quando Descartes admite que essas verdades são criadas por Deus, algo vai ser bom porque Deus quer. E é exatamente esse o debate. É um debate muito antigo. Então, será que Deus cria algo porque algo já é bom? Existe algo, a bondade ela é anterior a Deus? Então é isso, né? Sobre os valores morais, então, que estão incluídos dentre essas verdades eternas. Então, dentre essas verdades estão os valores morais e a bondade é uma delas. Então, se elas são anteriores a Deus, se elas regulam a atividade divina, Deus vai decidir atualizar ou dar à criação aquilo, porque aquilo é bom, né? Porque é levado pela bondade do que é possível, né? Mas como Descartes admite a criação, até mesmo desses valores morais, até mesmo dessa bondade, isso só vai existir porque Deus quer. Então,
Tá vendo que a gente tem um Deus cartesiano que é muito onipotente? É um Deus onipotente realmente, que ele pode decidir criar ou não criar? Ele pode decidir fazer a matemática ou fazer uma matemática completamente diferente ou não fazer. Então, é um Deus muito livre. E isso também vai se tornar um problema, né? Porque será que Deus pode criar o impossível? Será que Deus pode criar o contraditório? Descartes vai dizer que sim, ele pode, mas ele não quer. Ele não faria isso porque se ele criasse algo contraditório, isso demonstraria alguma coisa de imperfeição, alguma essência de imperfeição, né, em Deus. Então ele faz o que é melhor, o que é o bom. Obrigada, viu, gente, pelas perguntas. Temos mais? Ué, não, acabaram as perguntas. Novamente, a gente queria agradecer a sua presença aqui. Ah, não, tem sim, parece. Temos mais uma do B. Sussec. Ó, vou ler aqui. Cria aquele problema de que, se os valores morais são criados, então eles poderiam ser diferentes. Daí poderia ser possível um mundo em que Deus decidisse que o assassino fosse certo? Muito, muito boa a sua pergunta também. Exatamente nesse trecho que eu falei para vocês, que é de uma carta de Descartes a Mersenne. Porque aí o Mersenne faz exatamente essa questão. Olha, você tá muito, muito antenado aí, muito conectado com o Mersenne, com a discussão, né? Então, se Deus pudesse criar outros valores morais, será que ele poderia ter criado um mundo em que o assassinato fosse uma coisa correta, que matar fosse correto? Então, não. Por isso que é tão complexo isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo aqui, e que Descartes diz, né? Eu estou tentando só explicar, que Deus é onipotente, ele pode fazer tudo o que ele desejar, e ele quer, deseja e cria ao mesmo tempo. Deus não pode fazer o mal, porque iria contra os seus atributos, contra aquilo que ele é. Então o que nós sabemos de Deus é que Deus é bom, que Deus é justo, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então todos esses atributos de Deus que a gente conhece, a gente poderia dizer que Deus não faria o mal. Aí é o que eu expliquei, né? Mersenne pergunta. Aí o Descartes responde assim: você me pergunta isso. Se Deus pode fazer, por exemplo, que o assassinato seja algo correto. Descartes vai responder: sim, ele pode. Mas ele não faria, porque iria contra a sua própria natureza. Eu acho interessante esse debate, porque isso pode transformar todo o meu trabalho. Existem vários comentadores de Descartes que vai dizer assim, olha, ele não conseguiu admitir um Deus onipotente a ponto de fazer o que é contraditório, o que é mal, porque vai contra a própria natureza de Deus. Então Descartes ele não saiu da linha dos seus adversários. Então é uma crítica muito boa. Suelen, novamente, muito obrigada por essa live, pelas suas contribuições, foram todas muito frutíferas. E a gente espera, né, um próximo encontro pelo PET. E tenha uma boa noite. E até Obrigada. a próxima. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Foi muito bom. Obrigada pela contribuição de vocês também. Eu acho que para mim é importante falar sobre o meu trabalho, ouvir as dúvidas das pessoas, para saber se eu estou no rumo certo. Então, para mim também foi muito bom. Vocês contribuíram muito para minha pesquisa, porque mais do que ser professora, eu sou pesquisadora, e é isso que eu estou fazendo agora nesse momento de pandemia, é o que eu mais faço, é pesquisa. Então, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, acho que o PET é uma ideia incrível, eu acho que
Foi uma das melhores aquisições da filosofia, foi ter conquistado esse PET e a gente poder falar com tanta gente, né? Com tantos filósofos e estudiosos e alunos e o público em geral. Obrigada, viu? Um beijo, pessoal. Um prazer estar Eu não aqui. sei, eu não sei se você tá vendo, Suelen, mas aqui ó, tem um monte de comentário. Gratidão pela resposta, Suelen é muito clara. Deixa eu ver, peraí, sumiu. Suelen é muito clara e didática e gostei bastante do que foi dito. Aí Ai, ele que agradece ao gracinha. Pet e à professora. Tem assim, ó, foi excelente, parabéns, Suelen. Aí uma moça colocou, maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Parabéns, Nossa, Suelen. fico muito feliz de vocês terem gostado. Preparei assim com Foi muito carinho excelente. para ficar mais didático. Obrigada, viu, gente? Foi muito bom. Suelen, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Até, Tchau, quando tchau. quiserem, é só me Tchau. chamar. Beijo, Ah, até claro, mais. chamaremos. Beijo, tchau. Tchau.